Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, e estamos estudando o livro dos Espíritos, sempre às quartas-feiras, das 19 às 20 horas, lá na nossa instituição, a Escola Espírita Francisco Xavier, e nesse formato aqui com vocês. Então, a nossa casa tem trabalhos doutrinários sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quando vocês estiverem passando por aqui, por perto, venham, serão muito bem recebidos. Assim como na quarta-feira também, para estudarmos juntos. Tem um grupo muito gostoso que vai acolher vocês com muito carinho para nós estudarmos as mesmas perguntas que nós estudamos aqui nesse formato aqui no canal. Então, sempre quartas-feiras, às 19 horas, esse nosso encontro. E no momento, nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Então, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, Vida Espírita. E estamos no item, deixa eu ver aqui, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós já chegamos na pergunta número 244, até a 244B. Então, quem está chegando aqui pela primeira vez para acompanhar, vai lá nas vidas anteriores e depois continua aqui com a gente. Então, hoje, prosseguimos. Pergunta número 245. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos para nos auxiliar em nosso entendimento. Pergunta número 245. Lembrando que a tradução que eu leio para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. E vocês acompanham de casa com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta número 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos. Aí Kardec quer saber, quando nós não estamos encarnados, a nossa visão, quando estamos encarnados nos corpos, nos seres corpóreos, ela se dá pelos olhos, é o instrumento, é o aparelho da visão. Nos espíritos também é assim, quando estamos desencarnados, quando estamos utilizando um outro corpo, que não é o corpo físico, a visão também é circunscrita a um órgão? Não, resposta dos espíritos, é uma faculdade geral. Então, quer dizer que quando não estamos presos a um corpo físico, com esta roupa que serve de ferramenta, é uma roupa que o espírito se utiliza quando está na dimensão material, a nossa visão ela é geral, ela não se dá apenas pelos olhos. Não, resposta dos espíritos, não é circunscrita, é uma faculdade geral. Então,
é uma faculdade de enxergar, de ver além dos olhos. Pergunta número 246. Aí Kardec vai completar. E os espíritos têm necessidade da luz para ver? Como se ele perguntasse, para que eles enxerguem, tem que estar claro o lugar? Ou como nós, se tiver tudo escuro, eles não enxergam? Essa é a pergunta. Os espíritos têm necessidade da luz para ver, para enxergar. E Kardec é assim, né? Ele vai aprofundando as perguntas para que o nosso entendimento, para que a nossa percepção seja a melhor possível. Para que isso? Para que nós possamos utilizar a nossa experiência, o aprendizado que nós temos aqui, da melhor forma possível, a favor do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, né? Reencarnação é um processo educativo do espírito. E para que essa educação se dê da melhor forma possível, que nós possamos aproveitá-la ao máximo, ele vai fazendo esses questionamentos aos espíritos para que eles nos esclareçam. Isso vai fazer com que, entendendo melhor o processo, nós possamos aproveitar a oportunidade, o nosso aprendizado aqui, com muito mais eficiência. Então, vamos lá, a resposta dos espíritos, a pergunta número 243, se os espíritos, claro, aí são desencarnados, né, quando não está na dimensão material, tem necessidade de luz para ver. Resposta dos espíritos, veem por si mesmos, independente de luz exterior. Para eles, a treva não existe, a não ser aquela na qual podem encontrar-se por expiação. Então, não, essa faculdade geral que os espíritos já responderam na pergunta número 245, faz com que a percepção dos espíritos, porque vai ser uma identificação de frequência, de vibração, eles não tenham necessidade de luz exterior para perceber, para ver, para se apropriarem dos locais ou do que está acontecendo. Então, não existe escuridão a não ser aquela que é provocada pelos processos internos do próprio espírito. Às vezes por processos de culpa ou expiação por experiências, escolhas equivocadas que tenha feito antes e que isso levou a aprendizados nessa direção. Então, seria uma luz, uma escuridão interna, não uma escuridão exterior. É algo de dentro, é a própria sombra que não é vista e que o espírito, por isso, fica mergulhado nessa escuridão, nessa falta dessa percepção geral, em que essa faculdade que lhe pertence por ser espírito, que já foi dito na resposta da pergunta 245, né? Que é uma faculdade que o espírito tem, ela não é utilizada, porque o espírito está preso em suas próprias questões internas, preso na sua sombra, que ao não ser percebida e não ser trabalhada, dá a ideia de que eles estejam presos na escuridão, que eles são prisioneiros da escuridão. Então, a treva não existe. A treva, ela é interna. E o que é que nós temos que fazer através do nosso aprendizado, através do nosso autoconhecimento, do nosso autodescobrimento, da nossa autotransformação, da nossa autoiluminação, como os espíritos já nos orientam, Joana de Ângeles e outras. Nós temos que
iluminar o nosso ser, iluminar as nossas trevas internas, para que essa escuridão ela deixe de existir, porque externamente ela não existe. E continuando, Kardec vai perguntar na 247. Os espíritos têm necessidade de se transportar para ver dois lugares diferentes? Eles podem ver simultaneamente um e outro hemisfério do globo? Olha que pergunta interessantíssima, né? Porque já que os espíritos têm essa faculdade de ver, e essa faculdade não está restrita ao órgão, né, ao aparelho da visão, ele pode se transportar e ver dois lugares diferentes? Ele pode, por exemplo, ver o hemisfério sul e o hemisfério norte ao mesmo tempo, simultaneamente? Como é que é isso, né? Kardec quer entender. Já que a pergunta 245 vai dizer que a visão é uma faculdade geral. Já que é uma faculdade geral, explica esse negócio direitinho aí. Dá para, sim, ver dois lugares simultaneamente? Eu estou vendo aqui e estou vendo o outro lado do mundo? Vamos ver o que é que os espíritos responderam, né? Como o espírito se transporta com a velocidade, com a rapidez do pensamento, podemos dizer que ver por toda parte de uma só vez. Podemos dizer. Então, até então, não está dizendo que é. Mas vamos continuar com a resposta. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se a um só tempo a vários pontos diferentes. Mas essa faculdade, ó, que foi respondido na 245, depende de sua pureza, que a gente vai entender aqui, linguagem da sua elevação, de sua ampliação de consciência, até onde o espírito em sua jornada de simples e ignorante, lá no seu desenvolvimento espiritual, ele já avançou. Então, dependendo aonde está o seu desenvolvimento, até onde ele já adquiriu habilidades, isso vai se ampliar cada vez mais, porque a faculdade depende da pureza, depende do nível evolutivo que esse espírito já alcançou. Continuando, eles vão dizer o que é que significa depender dessa pureza. Quanto menos puro for o espírito, ou seja, menos desenvolvimento espiritual, mais limitada o raio de sua visão. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Isso é lógico, né? Quando a gente está num determinado lugar, a gente enxerga por uma perspectiva. Quanto mais a gente sobe, mais a gente vai ter uma visão ampla. Essa visão vai se ampliando. Quanto mais a gente sobe, né? Se a gente estiver num avião, a gente tem uma visão da cidade bem maior do que quando a gente está num determinado ponto. É limitada essa visão. Então, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente sobe na nossa escala evolutiva, né? Quanto mais superior o espírito em habilidades, no seu desenvolvimento espiritual, quanto mais ele trabalhou nas suas experiências, utilizou os seus aprendizados nas diversas experiências reencarnatórias, mais ele vai adquirindo habilidades que vão fazer com que ele use a faculdade que é inerente ao espírito, que todos têm. Ele vai podendo utilizar essa faculdade com mais propriedade, com mais expertise, que é quanto mais superior o espírito, quando vai saindo da terceira ordem, vai passando para a segunda, e da segunda chega na primeira, classe única, espírito puro, melhor essa visão de conjunto. Então, se pode ver um hemisfério e outro, ele tem essa visão
porque tem a rapidez do pensamento. Então, o pensamento do espírito, ele se irradia, não é que ele vá se dividir e ficar um em cada ponta. Não. Esse pensamento, ele vai se irradiar e como a visão é uma faculdade do espírito, ele vai poder ter essa percepção de ambientes, de locais diferentes, cada vez mais. Quanto mais evolui, melhor essa propriedade, essa faculdade que lhe pertence, que é inerente, que é uma característica do espírito, é melhor utilizada. Mas essa pergunta 247, a gente sabe que o método que Kardec utilizou para sistematizar foi, ele coloca as perguntas que ele fez, coloca as respostas que os espíritos deram e algumas perguntas ele faz considerações, ele tece comentários. E essa 247 tem comentário de Kardec. Então vamos lá. A faculdade de ver os espíritos inerente à sua natureza, ou seja, uma característica do espírito, difunde-se por todo o seu ser. Então não enxerga só pelos órgãos da visão. É como a visão, se a visão fosse de corpo inteiro. Como a luz em um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolvendo simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há nem trevas, nem obstáculos materiais. Então, quanto mais o espírito se eleva, mais ele vai tendo uma visão de conjunto, mais ele vai percebendo não só local, como tempo, como coisas. Essa consciência se amplia e a percepção do todo, ela vai se dando cada vez com mais propriedade. Compreende-se que deva ser assim, pois no homem a visão se opera por meio de um órgão sensível à luz, sem a qual ficará na obscuridade. Mas, ou seja, os olhos, né, os órgãos da visão. Mas, nos espíritos, a faculdade de ver, abstração feita a qualquer agente exterior, nos espíritos, a faculdade de ver, e gente, embolei aqui a leitura, voltando, mas nos espíritos, a faculdade de ver, abstração feita a qualquer agente exterior, é um atributo próprio, independente da luz. Ou seja, é uma característica dos espíritos, é uma característica, é inerente, pertence ao espírito, essa faculdade de ver, não apenas com um órgão que é determinado para isso. Isso só acontece quando ele está limitado por um corpo físico numa dimensão material. Mas quando está sem essa roupa corpórea, sem esse limitador, que é o corpo físico, da potencialidade do espírito, a sua faculdade ela se expressa de uma forma absoluta. E quanto mais desenvolvido, quanto mais consciência alcançou, porque evolução é ampliação de consciência, quanto mais habilidades integrou, melhor o espírito pode utilizar o que lhe é próprio, as suas características, as suas faculdades, aquilo que lhe é inerente. E Kardec aqui aconselha, né, a gente voltar à questão número 92 para ver forma e ubiquidade dos espíritos, porque lá a gente já viu direitinho aí. Quem também está chegando aqui agora, volta lá que tem o vídeo dessas perguntas, pergunta número 92, para a gente entender essa faculdade de como é que o espírito pode perceber, estar em mais de um local ao mesmo tempo. Então, não é que se divida, né? Mas é essa capacidade de irradiar o seu pensamento e poder ter essa percepção mais ampliada, geral, uma percepção maior. Então, essa é a pergunta número 247, que nós vamos ficar por aqui hoje, né? Porque
Nós somos um grupo de estudo, não temos pressa nenhuma, já estamos estudando, sei lá, acho que há mais de 8 anos o Livro dos Espíritos e não temos pressa nenhuma de terminar. Então, nós vamos ficar aqui com a pergunta número 245 até a 247 para as nossas reflexões dessa semana. E na próxima quarta-feira, às 19 horas, eu conto com vocês aqui de novo e na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 248, ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Hoje eu quero mandar um beijo especial para a Sônia. Ela disse que ela é a minha mãezinha, amada colega, fui colega e amiga da prefeitura e está sempre aqui conosco todas as quartas-feiras. Hoje o beijo vai para ela e, claro, um beijo no coração de todos e até a semana que vem.